Saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Responsabilidade tremenda, né? Essa semana de correria. O pastor está diminuindo o sermão. Antigamente vinha com as 10 folhas, né? Agora só está só com um pedacinho. Uma hora eu vou me livrar disso em nome de Jesus, né? Eu quero te convidar, se de repente você começar a distrair a sua mente, seu olhar, olhe para a gravata do pastor. Aqui tem um cachorrinho, São Bernardo, que pode salvar a tua vida. Então olhe, que um São Bernardo é um salvador. Quem sabe, você começar a olhar para a gravata do pastor, você volta de novo no foco. Amém? Querido, nós estamos vivendo um mês que tem como tema Vivendo as Promessas. Eu quero declarar nesta noite para você, você que talvez entrou aqui sem saber por que eu existo. Paz, mas tem pessoas que assim, não sabem o porquê. Por que eu existo? Por que Deus me criou? Por que tudo na minha vida dá errado? Eu quero declarar na sua vida, querido, Deus criou você, criou a humanidade debaixo de uma promessa. Éden quer dizer lugar de delícias. Deus criou o homem para viver as delícias dele. Você foi criado, querido, desde o seu pai, lá do início, para viver o melhor de Deus. Você foi criado para viver as promessas do Senhor. Mas infelizmente por um homem entrou um pecado no mundo, pela desobediência. E talvez você fale, mas por que eu tenho que pagar pela desobediência de Adão? Mas a desobediência que estava lá com Adão é a mesma que está com você. Quantas vezes você desobedece a Deus? Talvez se você fosse Adão, você faria o mesmo. Por isso que o pecado ele vem carregando. E esse pecado vem, mas louvado seja Deus, porque Deus sempre tem uma promessa para o homem, para a mulher. Sempre Deus tem uma promessa reservada. No momento em que o homem pecou, no momento em que o homem se separou de Deus pela desobediência, ali mesmo, Deus teve uma promessa em Gênesis 3,15. E ali ele diz na parte B que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Querido, ali já começou a promessa. E a promessa dessa descendência ele foi passando o tempo. Quando o povo começou a esquecer, a achar que não ia acontecer mais, Deus permite que o profeta messiânico Isaías renove a promessa, ratifique a promessa. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. A promessa continua na tua vida, querido. Louvado seja Deus, porque Isaías veio como um profeta messiânico para falar sobre Jesus. E lá em Mateus, verso 1:21, aparece um anjo e diz a José: ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí Jesus, a promessa, querido. Se nós fôssemos analisar a Bíblia desde o início, a promessa é Jesus, e até o fim vai ser Jesus. Olha que coisa interessante, o povo depois do pecado, a nação ali, a humanidade depois do pecado ficou esperando nascer Jesus. Os judeus até hoje estão esperando o Messias. Nós cristãos que já temos consciência e reconhecemos eles como o nosso único e suficiente Salvador, não estamos esperando a primeira vinda, mas estamos esperando a segunda vinda. Em todo o tempo o povo está esperando Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Foi por Ele que tudo foi feito, para Ele. Tudo é dele, querido. Essa é a maior promessa que você pode ter. Esperar Jesus, espere Ele, anseie por Ele. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua vida. E a Bíblia diz que quando Ele voltar não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, porque Ele mesmo vai enxugar suas lágrimas. Ele mesmo vai colher cada lágrima suas. Querido, há promessas grandes, mas talvez fica sobre nós hoje a expectativa. A expectativa para que Jesus veio, para quem que Ele veio. A irmã bem trabalhou esse tema hoje pela manhã. E talvez alguns dizem, não, Deus vai vir para os ricos, vai vir para o Barack Obama, vai vir para os cantores, vai vir para quem tem glamour. Não, querido. Ele vai vir para quem tem posição social, vai vir para os grandes pastores, os apóstolos, vai vir para os bispos. Não, querido. Lá em Marcos 2,17, ele diz assim, na parte B: eu vim para os justos. Eu não vim para os justos ou para os doentes, mas vim para chamar os pecadores ao arrependimento.
Sabe por que Jesus ele veio? Para nos chamar para o arrependimento. Então nesta noite, querida, a maior promessa aqui, Deus quer que se cumpra na sua vida, que você se arrependa. É que você, todo dia, você se arrependa, como você tem sido com o marido para sua esposa, como você tem sido para o teu filho, para a tua filha. Querido, se nós analisarmos como é difícil isso. Às vezes eu estou em casa e falo assim, puxa vida, quero dar um abraço na Amanda. Aí quando a Amanda chega perto, parece que tem uma barreira, uma luta. Aí eu falo, filha, vai lá dormir na sua cama. Vai lá que o papai quer dormir com a mamãe, quer deitar com a mamãe. Aí ela sai. Aí depois passou um tempo. Será que isso acontece só com o pastor ou acontece com você? Será que isso não acontece com o teu filho, essa barreira? Será que essa barreira, às vezes, com a tua esposa, você está no trabalho, dá saudade dela? Ah, vou chegar em casa, vou dar um abraço. Quando chega em casa, você esquece. Ou será que é só o irmão Flávio, que fica com o love, né? O irmão Flávio vai correndo para casa, abraça a irmã Luciana. Uma coisa linda de ver, né? Será que é só o irmão Flávio? Ou acontece conosco coisas diferentes, querido? Nós temos que quebrar essa barreira. Por isso a Bíblia nos chama ao arrependimento todos os dias. O arrependimento são todos os dias. Por isso você congrega, por isso você tem que vir no culto. Por isso que você não pode faltar o culto. Porque cada vez que você falta um culto, o seu coração endurece. É assim que o inimigo trabalha. Primeira coisa que o inimigo faz é colocar uma separação entre você e Deus. Depois que ele conseguiu te separar de Deus, sabe o que ele vai fazer? Vai te separar da igreja. Segundo passo dele. Você vai chegar na igreja, o pastor nem falou comigo. Você viu lá, o pastor só fica com o irmão Carlão, só fica com o irmão Marco. O pastor me passou perto de mim e não falou comigo. Aí começa a querer uma separação com a igreja. E aí depois que você ouve de novo o inimigo para separar da igreja, a segunda coisa, ele vai querer separar a tua família. E um pastor bem falou a verdade. Antes da pessoa divorciar do cônjuge, ele divorcia de Deus primeiro, da igreja. O cônjuge é só o final. Mas a promessa para as nossas vidas, querido, eu quero trabalhar nessa noite. 3 personagens bíblicos que me chamou muita atenção, que se encontra lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. 3 personagens que eu quero trabalhar. O primeiro, Naamã, o comandante do exército da Síria, o homem poderoso. O segundo personagem, Geazi, o moço de Eliseu, um dos maiores profetas que Israel teve. E a terceira pessoa que eu quero trabalhar, talvez é com você. Essa pessoa vai se identificar muito com você, porque a Bíblia não dá nome para essa pessoa. Essa pessoa é uma menina, mas o nome dela não aparece na Bíblia, é um anonimato. Talvez como você. Mas olha que coisa tremenda, uma escrava. Mas olha que coisa tremenda essa menina faz para o reino de Deus. Naamã, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Outra glória. O pastor está perdido. Tá ligado, né? Vocês estão ligados, né, irmão? Tinha irmão procurando o livro de Naamã, hein? O Robinho estava perguntando para a Flavinha, onde que fica Naamã? Oh, se liga aí, Robinho. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Pai, o visitante de óculos, na hora já regalou o olho para mim ali. Eu falei, não, é só brincadeira, é só para pegar a igreja, para ver se a igreja está ligada. Capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor lhe dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha que coisa tremenda, um homem que tinha posições sociais, um homem que era um general, um homem que tinha uma posição tremenda diante de uma tropa. E para nós que somos militares, nós sabemos, talvez você que é civil não tenha essa noção, o que é ser um comandante, na qual está em frente de uma grande tropa, 3.000, 4.000 homens, sendo exemplo. Quando ele chega, a tropa tem uma posição de sentido. Quando ele sai, a tropa presta continência. Querido, isso, para o mundo físico, isso é muita coisa. E Naamã se sentiu o rei. Naamã, embora não era o rei, mas talvez ele não trocaria a posição dele, porque além de ele ter todo um exército ao seu comando, ele era um guerreiro, ele era um combatente. E acabamos de ler que ele teve muitas vitórias nas suas batalhas. Teve muitas vitórias. Mas a Bíblia diz que em certo tempo ele teve lepra. A Bíblia não diz, mas os historiadores contam que Naamã não nasceu com essa lepra. E se formos ver, não teria como ele ser um comandante do exército com lepra.
E eu fui pesquisar o que é a lepra. A lepra, ela é uma doença contagiosa. A lepra é uma doença considerada a doença mais antiga do mundo. Aproximadamente 4.000 anos já existe a lepra. E a lepra é transmitida por um bacilo chamado Hansen. E nós conhecemos essa doença como hanseníase. A lepra é algo que é transmitido de pessoa para pessoa. Talvez Naamã, no meio de uma batalha, na hora que ele estava sendo vitorioso ali, ele teve o contato com algum leproso e ali ele adquiriu a lepra. Querido, às vezes no meio das nossas batalhas, no meio das nossas vitórias até, nós podemos adquirir uma lepra. E a lepra simboliza o que é o pecado. Quantos pastores, às vezes, diante de grandes igrejas grandes, e de repente parece que ele está bem, mas ele já está contagiado com a lepra. Interessante que a lepra não se manifesta na hora. Ela se manifesta daqui a 2 ou 4 anos. É entre 2 e 4 anos que a lepra ela vem ter os primeiros sintomas. Começa a pele ficar cheia de caroços, cheia de sintomas. E essa é uma doença que atinge tanto a pele como os nervos. É uma doença terrível. Mas ela não se manifesta no momento. E aí eu chamo a atenção daqueles que são líderes, diáconos, obreiros. Às vezes no meio de uma batalha, você acha que eu estou conquistando, mas se você não estiver vigiando, querido, você pode pegar uma lepra. Mas pastor, mas eu estou bem. Mas ela só vai se manifestar daqui a 2, 3 ou 4 anos, quiçá. Por isso nós precisamos estar vigiando, querido. Porque a lepra na Bíblia simboliza também pecado. A lepra simboliza afastamento de pessoas. Quem tinha lepra não poderia estar junto de pessoas. Ele tinha que sair do seio da sua família. Eu sou de uma cidade no Rio de Janeiro conhecida como Itaboraí. Uma cidade onde colocaram algumas colônias. E ali tinha 3 colônias de lepras. A gente que era pequenininho tinha medo até de passar perto daquele lugar. Tipo, se passar ali você pega a lepra. A gente nem passava perto do lugar. E aí o exército todo mundo que se alistava, que era de Itaboraí, não podia servir. Porque eles tinham medo de ter sido contagiado com bacilos da lepra. A lepra separa você, querido, de Deus. A lepra separa você de pessoas. Por isso que a Bíblia trata a lepra como um pecado. E Naamã, mesmo sendo comandante, ele adquiriu essa lepra. Mas como ele era um homem honrado, os historiadores das tradições judaicas contam que ele conseguiu panos. E os panos chegavam a 200 metros de comprimento. E antes dele sair para a campanha, a esposa dele enrolava ele todinho. Ele ficava como se fosse uma múmia, todo enfaixado. Colocava armadura de soldado e ia para a batalha. Querido, interessante que Naamã, querido, ele começa... Aquilo começa... No início eu acredito que ele, como um bom comandante, um bom militar, ele vai superar isso. Eu conheço generais, querido, que adquiriram câncer e morreram com a farda no corpo. Não vou me doar para o câncer, não vou me tratar, vou vencer o câncer. Morreu correndo, corria 10, 15 quilômetros com câncer. Mas chegou um tempo que ele foi parando. Não se tratou, morreu com câncer, morreu jovem, 50 e poucos anos. Mas um homem que era um touro. Talvez Naamã parece esse general, forças especiais, PQD, comandos, esse cara faca na caveira. Mas chegou uma hora que a lepra começou a incomodar Naamã. Talvez começou a pesar na família de Naamã. Porque a sua mulher, se nós fôssemos ler os versos posteriores, a sua mulher fala assim: Naamã, meu esposo, quando você estiver em uma de suas campanhas, por favor, traga uma menina para me ajudar, porque eu não estou aguentando mais. E aí uma das campanhas que Naamã vai, Naamã encontra uma menina lá no meio de Israel, e Naamã pega aquela menina, a Bíblia não diz a idade dela, e leva ela como escrava. E quando ela chega diante da casa de Naamã, ela começa a servir a senhora. E a senhora falou para ela: olha, você vai cuidar das ataduras, das faixas do meu senhor, do meu esposo. Imagina aquela menina, querido, lavando 200 metros de pano, cheio de pus, cheio de secreções, cheio de sangue. E foi para isso que ela foi comissionada, para lavar ali. E talvez ela fica como você, que está bem numa luta. Você não sabe porque você está naquele trabalho. Por que você tem aquele chefe, irmão Leandro? Você não sabe por que você está naquela empresa. E aí, de repente, você não entende como aquela menina. Mas tem um propósito, irmão Leandro. Tem um propósito.
Tem um propósito nisso, irmão Flávio. Você não sabe que você está naquela empresa. Senhor, mas eu estou lavando atadura, sangue, pus. Eu sou servo do Senhor. Aquela menina era do povo de Israel, o povo escolhido. E ela estava ali com uma comissão. Ela estava ali, querido, com uma comissão. E ela começou, só que ela não entendia. A Bíblia diz que certo dia, ela chega para a esposa de Naamã e fala assim: se o meu senhor Naamã fosse em Israel e conhecesse o profeta Eliseu, com certeza o homem de Deus oraria por ele e ele seria sarado. Aí ela entendeu que ela tinha uma missão ali. Querido, eu falo para você nesta noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está passando na tua empresa, eu não sei o que você está passando na tua família, mas o certo dia, quando você entender que Deus tem um propósito, Deus te exalta no meio da sua luta, Deus te exalta no meio da tua tribulação, Deus te exalta no meio do teu chefe. E aquela menina abriu a boca e contou para a esposa de Naamã. A esposa de Naamã vai a Naamã. Naamã toma uma posição, vai diante do rei Ben-Hadad e chega para o rei e fala assim: meu rei, uma menina falou para mim que se eu for em Israel e se eu chegar lá, um profeta, um homem de Deus orar por mim, vai me curar dessa lepra. O rei, como se agradava de Naamã, porque ele era um servo, embora um ímpio, embora um homem sem caráter, porque Ben-Hadad era um dos piores reis que a Síria teve. Ben-Hadad era um carrasco. Ben-Hadad não poupava os seus inimigos. E para que Naamã caísse na graça dele, deveria ser a mesma coisa. Mas, querido, a promessa, Deus veio para os pecadores. Jesus veio para Naamã. Jesus veio resgatar Naamã. E olha o amor de Deus pela vida de Naamã, a ponto de permitir que um servo dele se tornasse escravo dentro da casa de um ímpio, para resgatar a vida de Naamã. Querido, e Naamã vai lá, e o rei escreve uma carta de próprio punho e fala assim: ao rei de Israel, envio o meu comandante Naamã, juntamente com presente, com ouro, com prata, com vestes, para que vocês orem por ele, que ele seja curado da lepra. E quando essa mensagem chega diante do rei de Israel, o rei de Israel treme, porque não era um homem que tinha relacionamento com Deus. E ele rasga as suas vestes e fala assim: bem sei que ele quer um motivo para brigar comigo. Acaso sou eu Deus, para que possa dar vida e tirar a vida, ou curar ele e sarar? E o rei rasga as suas vestes. E de repente Eliseu, um homem de Deus, fala assim: rei, mande Naamã vir para cá, porque ele saberá que há profeta em Israel. Querido, Deus quer que você se manifeste. Deus quer que você entenda que há poder sobre a tua vida. Deus quer te levantar como Eliseu aonde você estiver. Pastor, para que o meu nome seja glorificado. Não, para o nome de Deus. Não tenha medo, querido. Ore por pessoas, interceda por pessoas. Se Deus mandou você orar pela doença de alguém, ore. Pastor, mas se não curar não é você que vai curar. Não se preocupe, ore em nome de Jesus, cure, libera a palavra de bênção sobre a vida dele. Chegou a ouvir um casamento desfazendo, chega ali e profetiza em nome de Jesus, não vai desfazer esse casamento. Eu creio que o Deus que eu sirvo vai restaurar, assim como restaurou o casamento dos meus pastores, vai restaurar o teu casamento. Querido, fale em nome de Jesus, seja como essa menina, seja como Eliseu, um profeta corajoso. E a Bíblia conta que Naamã prepara tudo e vai em direção a Israel. Mas o que me chama a atenção, querido, é que o Deus que nós servimos é um Deus tremendo. E é um Deus que fala com aqueles que buscam relacionamento com Ele. O nosso Deus é um Deus vivo e presente. Talvez você nunca ouviu Deus falar, porque você nunca parou para ouvi-lo. Qual o tempo que você tem gastado com Ele? Qual o tempo que você tem gastado na sua devocional? Qual o tempo que você tem gastado às vezes no seu emprego? Qual o tempo que você tem buscado com o Senhor? Querido, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais Ele se manifesta na nossa vida. Deus, Ele é o mesmo. O Deus que usa o pastor A, B, C é o mesmo que vai usar você. Porque não é o pastor, é o Espírito que está sobre ele. E o Espírito que está sobre o pastor está sobre a sua vida também, querido. É só você ter certeza disso, você tomar posse. Nesta noite, em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas aqui, profetas, homens de Deus, que vão sair para anunciar as boas novas, para anunciar o nome de Jesus. E quando Naamã chega diante da casa de Eliseu, a Bíblia conta que Eliseu não saiu, mas mandou o seu moço
E se você ler isso na sua casa, com bastante atenção, você vai perceber. Eliseu já manda o moço dele e fala assim: Geazi, vai lá e fala para Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele será curado. Nem esperou ele falar a petição dele. E quando Geazi chega para Naamã e fala isso, a Bíblia diz que Naamã, com toda sua personalidade, se revolta e fala assim: pensei eu que eu viria nesse lugar, e o profeta sairia e me receberia, e colocaria a mão sobre a minha cabeça, e eu seria curado. Acaso em Damasco não existe rios melhores do que o Jordão? Porque o Jordão era um rio sujo, mas Deus permitiu que ele mergulhasse no Jordão, porque não era o rio, era o nome de Deus que tinha que ser glorificado na vida de Naamã. Mas, querido, como é bom você estar cercado de pessoas que têm visão. Naamã se revolta e começa a sair, começa a sair do território de Israel, e de repente um dos seus servos, um dos seus soldados, ou um sargento, não sei, ou um capitão, chegou ali para ele e falou assim: Naamã, acaso um homem de Deus, se tivesse pedido coisa difícil, você não faria? Agora ele pediu uma coisa tão fácil, por que você não vai lá e faz? Olha o poder da palavra, querido. Olha como o poder da palavra muda a bênção nas famílias. Olha como o poder da palavra muda a situação do teu patrão. Olha como o poder da palavra muda a situação na tua casa. Aqueles homens ali ao lado de Naamã, aqueles homens que estavam cercando Naamã, liberaram uma palavra para Naamã, e caiu no coração de Naamã, e Naamã volta. E a Bíblia diz que ele mergulha a primeira vez, mergulha a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, e na 7ª vez ele levanta com a pele dele pura como uma neve. Oh, querido, limpo, lavado, todo o pecado dele ficou ali. E Naamã se levanta, querido, como um homem transformado. Porque uma vez que o pecado sai da tua vida, você se transforma. Pastor, mas eu convivo com essa pessoa há 20 anos, pastor. É 15 anos, 10 anos que eu estou com ela, e ela não mudou. Sabe por que ela não mudou? Porque os pecados que estão sobre a vida dela ainda não foram lavados. Porque a hora que ela for remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, há transformação na vida dela, querido. Então foca a oração na vida dela, ore por ela, interceda por ela, clame por ela, porque há poder na tua oração. Assim que o pecado saiu, que a lepra saiu de Naamã, Naamã se levantou como outro homem. E é interessante, querido, que a cultura síria, ela tinha sempre por costume de presentear todas aquelas pessoas que traziam bênção para ela ou para a família. E Naamã, sabendo disso, Naamã chegou diante do homem de Deus, falou assim: eu tenho presente, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho vestes, eu tenho muita coisa para você, eu tenho muito tesouro para te entregar. E Eliseu falou: não quero nada, não quero nada. Talvez para muito aquilo era loucura que Eliseu fez, mas tinha um propósito divino. Porque uma vez que Eliseu aceitasse aquele presente, ele, Naamã, entenderia que ele teria pago o preço de ser curado. E isso muito acontece na nossa cultura hoje. Com muito respeito, eu sei que você conhece pessoas como eu. Há um tempo desse atrás eu estava orando por um capitão, eu e o irmão Giovanni, que é coronel no exército comigo, nós estávamos orando por um capitão. O capitão estava com um pai com câncer, e nós temos um trabalho lá, ele nos pediu: ora por mim, pastor, ora sargento, ora por mim. E nós levantamos um clamor por ele estava numa fila tremenda, o pai dele. De repente Deus mudou a história. O pai dele foi para primeiro, porque o médico que coordenava o projeto era amigo de escola do pai. Deus fez uma situação, aquele pai daquele capitão passou pela cirurgia, foi bênção, foi curado. Ele chegou diante de mim e falou assim, de mim e do coronel, chegou diante e falou assim: o que eu posso fazer para pagar? Vocês querem, eu posso dar cesta básica, eu posso dar dinheiro lá na igreja, dar uma oferta, o que eu posso fazer? Eu quero dar algo. E eu falei assim: sabe o que você pode fazer? Você pode pegar toda essa gratidão e levantar no teu coração um altar de adoração a Deus, porque não há preço para pagar isso. Sabe o que o mundo ensina? Você recebeu uma bênção, vai lá em Aparecida, faz uma marcha, paga a Deus que está quitado, não está quitado, porque o que Ele fez pela tua vida não tem preço, querido. O homem quer pagar, a mulher quer pagar. O que eu preciso fazer? Você não pode fazer nada. A única coisa que você pode fazer é levantar um altar de adoração
para que toda vez que você estiver fraquejando, você lembrar um Deus no céu que me curou da lepra, e Ele pode ser na minha vida. Eu abro mão do pecado, eu abro mão dos prazeres da minha carne, mas eu não abro mão de Jesus. É isso que você precisa. Levante nesta noite um altar de adoração. Relembre aí as bênçãos que Deus fez na tua vida, e na hora que você for pecar, meu querido, lembre das bênçãos de Deus na sua vida, e diga não ao pecado. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E quando, querido, quando Eliseu rejeita isso, a Bíblia não conta, mas uma vez que Eliseu foi o canal de bênção diretamente e não aceitou, sabe para quem que ia essa bênção? Para aquela que foi o canal indireto. A menina, quando chegasse em casa Naamã ia dar todo aquele presente para ela. Naamã ia libertar aquela menina. E Eliseu, como homem de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, ele não poderia reter uma bênção que não era dele. Mas no meio do caminho aparece um personagem, um homem chamado Geazim, um homem ganancioso, um homem ambicioso. E o homem falou assim: olha aqui comigo, aqui, vamos ler. O pastor não vai ler Bíblia hoje, né? 5:20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, que ele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que o aceitasse e o colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, e entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi. E levando as sacolas, 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. E mandou os homens de volta, e eles partiram. E depois entrou e se apresentou ao seu senhor Eliseu. E este Eliseu perguntou: onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Olha, meu querido, Eliseu simbolizava o próprio Deus. Sabe o que Deus está falando contigo? Aquela hora que você está longe do pastor, aquela hora que você está no seu trabalho onde a sua esposa não está, aquela hora que quando você está fazendo uma viagem a 200, 300 quilômetros da cidade de Taubaté, aonde você acha agora que não tem ninguém, o Espírito Santo fala: eu estou lá contigo, eu estou vendo, querido, eu vejo o que você faz. Quando você está dentro do quarto, dentro do banheiro em secreto, eu estou sondando o teu coração. Ei, meu querido, Deus está falando para você: os meus olhos estão como chama de fogo sobre a tua vida, eu contemplo, eu vejo. Olha, meu querido, Geazi tinha experiências tremendas. Com Eliseu, ele via que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu curava, sarava, Eliseu dizimava exército. Como você também tem experiências com Deus. E por que você deixa o diabo te enganar, achando que você pode esconder algo de Deus? Você pode esconder do pastor? Pode, pastor não tem dom nenhum. Dom do pastor é só de amor, né? Mas aqui tem pessoas que têm dom de visão, de revelação. Louvado que o dom distribuído no meio da igreja tem dom de revelação, de cura, tem dom de profecia. Se Deus quiser, Deus te revela, meu querido. Mas às vezes Ele deixa, como deixou Geazi ir. Geazi foi, deu corda para Geazi. E Geazi foi achando que ele ia enganar um homem de Deus, porque Eliseu, ele representava o próprio Deus. Da mesma maneira que hoje você não pode enganar Deus. Você não pode, querido. Embora você, o diabo coloque na sua mente: pode sim, vai lá, faz, ninguém está vendo. Mas quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, querido, é só você e Deus ali, meu querido. Vai te roubar o bem mais precioso que você tem. Qual o bem mais precioso que você tem? Ah, pastor, mas o bem precioso é a minha S10. O bem precioso, pastor, é a minha Meriva. Pastor, meu bem precioso que eu tenho é minha casa no condomínio fechado, é minha chácara no Barreiro. Querido, o bem mais precioso que você tem é a paz em Jesus Cristo.
Isso você não pode comprar, isso você não pode negociar. Essa paz que o mundo não pode te dar, não é bens materiais, não é posição social. É essa paz que Deus está te falando, é só Ele que pode te dar. Por que, pastor, só Deus pode me dar? Porque, querido Deus, nosso Deus é um Deus legalista, um Deus de lei. E toda vez que você desagrada a Ele, você abre um portal no mundo espiritual para os demônios te atormentar. Toda vez que você desagrada a Ele, você abre no mundo espiritual uma brecha. E aí, meu querido, você abriu. Pastor, mas então já abri. Essa semana, pastor, tu é profeta. Só está revelando na minha vida. Eu abri essa semana, pastor. Eu abri uma página na internet. E a página estava me levando, pastor, à fornicação. A página estava me levando, pastor, a não gostar mais do meu esposo. Pastor, a página que eu abri, esse portal, está destruindo a minha família. Antes eu olhava para minha esposa e eu achava ela uma princesa. Agora eu não estou achando mais, pastor. Eu começo a olhar na minha esposa, eu começo a ver defeito. Eu começo a olhar para a minha família, eu começo a ver defeito. Querido, é tempo. Fecha essa porta hoje. Só você pode fechar. Se arrependa, porque Deus vem buscar aqueles que estão arrependidos. Se arrependa nesta noite. Cai na presença do Senhor. Coloca a tua boca no pó, porque ainda há esperança, querido. É só você que pode fechar essa porta. Mas o que mais me chama a atenção, querido, é esse verso lindo que o profeta Eliseu, simbolizando Deus, fala para ele. Olha, lá no 26, na parte B. Geazi, Geazi, este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo uma neve branquinha, cheia de lepra. Querido, Deus fala para você, há um tempo para Deus te honrar. Há um tempo para Deus te exaltar. Querido, aprenda a ouvir o tempo de Deus. Tem pessoas que Deus derrama promessa na vida dele. Filha, você vai casar. Vou eu te dar um jovem. Vou eu preparar. E aí ela olha aquele jovem ali. Ah, não é ele. Ah, está demorando muito. Ah, é ele, é tão bonito. Ah, eu vou pegar esse mesmo. E a mãe fala, não, filha, é cedo, você não aprendeu nem a cozinhar, espera um pouco. Ah, o pai chega, filha, você precisa terminar os seus estudos. Né, irmã Aline? Precisa terminar os seus estudos. Ah, não, Deus falou que eu vou casar. É agora e pega o primeiro que vem, querido. Há um tempo. Há um tempo para você ter a sua bênção. Há um tempo determinado. Espere o tempo do Senhor. Porque o apressado come quente, querido, e queima a língua. Querido, há um tempo determinado para a bênção tua. As coisas do Senhor, querido, tem tempos. O que cresce rápido é monstro. O Senhor Jesus, Ele nasceu no ventre da sua mamãe. Foi esperado há 9 meses. Ele veio como criança. Ele padeceu, Ele sofreu, foi crescendo. A Bíblia diz que Ele foi crescendo em estatura, em conhecimento, em sabedoria de Deus. Se Deus permitiu que o filho dele fosse devagar, por que vai apressar na tua vida? Por que você quer apressar? Por que você quer colocar a sua mão? Porque quando você coloca a sua mão, Deus tira dele. Espera no Senhor. Aguarde só mais um pouquinho. Ele já está chegando, querido. Há um tempo de exaltação na tua vida. Espere só mais um pouquinho. Não pega nada com a sua mão, não. Vale a pena. Havia um tempo determinado para Geazi. Mas porque Geazi não entendeu esse tempo, toda a lepra que estava sobre Naamã caiu sobre a vida dele. E Geazi já ficou leproso. Olha que coisa terrível, querido. Aí o dinheiro não ia valer mais nada para ele. A roupa, prato, o ouro não ia valer mais nada para ele. Mas eu louvo que o nosso Deus é um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso. Porque o mesmo Deus que foi lá e resgatou Naamã, um ímpio, um idólatra, foi o Deus que permitiu que a menina fosse escrava para salvar. E aí talvez você fale assim, mas meu Deus, Geazi vai ficar assim? Abra comigo, querido, aqui agora. No verso 7, a partir do número 3, olha que coisa linda. Depois de um grande cerco, que foi cercado, os arameus cercaram Israel. E aí, como boa tática militar, a gente cerca uma cidade, corta a água, corta a provisão de comida. E os anos foram passando. Israel ficou sem comida, a ponto das mães trocar um filho com a outra. Hoje eu como meu filho, amanhã você come o meu. Uma lata de fezes de pomba tinha um valor tremendo.
porque a comida foi esgotada. O rei começou a entrar em desespero. Mas olha que coisa linda no verso 3, no meio desse todo esse cenário, 7:3, havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram assim uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matares, morreremos. Olha, eles estavam na cidade de Israel. Como eles estavam com lepra, eles não poderiam estar dentro da cidade, eles ficavam lá de fora. E aí a fome estava tão grande, falou assim: não, se nós entrarmos na cidade, eles vão nos matar. Se nós formos no acampamento do nosso inimigo, nos render, quem sabe? Aconteça alguma coisa, eles têm pena de nós, nos dê uma comida. E aqueles 4 leprosos, querido, tomam uma posição, ferido, machucado. E os historiadores contam que Geazi era um desses 4. E eles começam em direção ao exército arameu. Mas quando ele começa a marchar em direção ao acampamento, a Bíblia conta em alguns versos depois, que o Senhor fez aqueles 4 leprosos parecer um exército marchando em direção ao acampamento, e colocou um temor tremendo sobre o acampamento dos arameus. E eles saem correndo e deixam tudo. E quando os 4 leprosos chegam diante do acampamento, tinha comida, tinha arma, tinha prata, tinha ouro, tinha tudo. E eles se fartaram da comida. Mas olha que coisa linda. No verso de número 9, então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é o dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar no palácio do rei. Um desses homens era Geazi. Geazi entendeu. A lepra veio para a vida dele para que ele pudesse tirar a ganância, para que ele pudesse tirar tudo aquilo que não era de Deus na vida dele. E um desses 4 leprosos, a Bíblia não fala, mas a tradição judaica diz que era Geazi. E Geazi: não, nós não podemos ficar aqui, senão eu vou ser castigado. Geazi aprendeu na pele. Da mesma forma que Deus está falando comigo, que há pessoas aqui que estão aprendendo na pele. Deus quer tirar algo da tua vida. Deus usa o profeta, Deus usa o pastor, Deus usa o pai, Deus usa a mãe. Mas se você não obedecer, querido, você vai ter que passar pela lepra. Você vai ter que passar por um momento de deserto na tua vida, para que o teu coração se quebrante, para que você se arrependa como Geazi. E Geazi foi usado no meio daqueles 3 leprosos. Vamos lá. E a Bíblia diz que os leprosos correram e contaram na cidade. E toda a cidade de Israel veio no acampamento e teve alimento em abundância. Olha que coisa linda, querido. Mas não para aqui. Olha comigo lá a restituição na vida de Geazi. Olha no capítulo 8, no verso de número 4. Já estou terminando. 8:4 diz assim: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. E enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar a sua petição ao rei, a fim de adquirir a sua casa e sua propriedade. Olha que coisa linda, querido. Entra comigo nesse texto. Se Geazi estava conversando com o rei, no momento em que Geazi foi lá contar ao povo de Israel que havia comido no campamento arameu, assim como a lepra entrou pelo pecado da ganância, uma vez que ele aprendeu, ele foi curado da lepra. Porque se não fosse Geazi, não poderia estar conversando diretamente com o rei. Olha o Deus que você serve. É um Deus, como bem falou a irmã Yannis, é o Deus que usa a tua ferida para te curar, querido. Geazi não morreu leproso, não. Geazi foi curado, querido. Talvez você fale: pastor, mas eu estou leproso. Mas em nome de Jesus, nesta noite, você vai ser curado. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Você precisa se arrepender daquilo que te trouxe a lepra para a tua vida, a lepra para a tua casa. Pastor, mas eu não estou entendendo. Se você traiu a tua esposa, se você é um adúltero, você precisa se arrepender desse adultério. Se você é um viciado, você precisa se arrepender desse vício. Se você é um enganador, um mentiroso, você precisa se arrepender disso. Se tem algo que te faz separação entre você e Deus, nesta noite você precisa se arrepender, para que a lepra deixe a tua vida e você seja restituído nesta noite, para a glória de Deus Pai, querido. Eu te convido a te colocar de pé e vamos cantar aquele louvor de Naamã, como Naamã. Eita glória. Querido, que você possa nesta noite ter entendido essa palavra. Não sei se você é menina,
anonimata, mas que tem anunciado as boas novas. Eu não sei se você é Naamã, nunca ouviu a palavra de Deus, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para que você mergulhe no rio de água viva e saia curado deste lugar. Ou se você é Geazi, um homem que está na casa de Deus, mas não conhece o Deus que você serve, e nesta noite você acha que não está leproso, mas não sei o tempo que a lepra vai se manifestar na tua vida. Mas se nesta noite você se arrepender, você sai daqui curado para a glória de Deus Pai.